A paz do Senhor Jesus Cristo, trabalhando a temática referente ao mês de junho, das festas juninas. Hoje vamos meditar no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 25 ao 28, que está escrito assim: No princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor. Assim mandou o Senhor entre eles leões que mataram algum deles. Pelo que se disse ao rei da Síria: a gente que deportaste, o fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabe o que exige o Deus da terra. Ele mandou entre elas leões que a mataram, porque não sabe o que exige o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes cativos, para que ele vá e lá habite, e lhes ensine o que exige o Deus da terra. E assim veio um dos sacerdotes que haviam transportado de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Agora o versículo 33 a 35, que diz assim: temia ao Senhor, mas também serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazem segundo os antigos costumes, não temem ao Senhor e nem fazem segundo os seus estatutos e ordenanças e as leis e os mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, que lhe deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com eles, lhes ordenou: não temeis a outros deuses, nem vos inclinardes diante deles, e nem os servireis, e nem lhes oferecereis sacrifício. O ser humano, desde a queda, ele não tem constância naquilo que é certo. Pelo contrário, ele tem tendência a cochear entre dois pensamentos, a ter pensamentos dúbios, e ele amanhece um dia pensando uma coisa, e quando termina o dia ou quando chega a noite, ele já mudou seu pensamento e objetivo várias vezes. E esse texto está falando de o povo que se dizia de Deus, né? Servia ao Senhor e não guardava essa serventia com o coração firme. Já viu aquele ditado? Agradar a Deus, agradar a Deus e a gregos e troianos, ou seja, para não criar contenda, para não criar rivalidade, por que não ser amigo de todo mundo? E por causa disso, Deus envia leões e mata alguns homens. Por quê? Porque Deus exige respeito, devoção não forçada, obediência com coração sincero. E entre o povo de Deus, porque o povo de Deus vê o ímpio, como diz o Salmo 73, um dos maiores salmistas da Bíblia, depois de Davi, foi Asaf, e ele quase que se desviava. Por quê? Porque via o ímpio prosperando, aparentemente feliz, como vamos dizer assim hoje, é só churrasco, só cerveja, só balada, enquanto o cristão na prova, então não tem nada não. Por que não? Será que vale a pena servir a Deus? É tanto que chegou uma época que Elias
viu uma nação quase toda desviada, com exceção dos 7.000, embora escondido nas cavernas, com medo de enfrentar o mal, né? Mas viu uma nação desviada e ele chama um convite dizendo: olha, se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. E o Deus que responder com fogo, aquele que aceitar o sacrifício, esse é o verdadeiro Deus. Aí Mateus, capítulo 6, versículo 24, o próprio Jesus diz: a gente não pode servir a dois senhores. Ou você se dedica a um e despreza o outro, ou você se devota a um e despreza o outro. Ou seja, não existe três caminhos. Se você está com dúvida, você já tomou um lado, você já tomou uma decisão. Como diz na psicologia, não decidir, você já decidiu não decidir. E no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 29 e 30, Jesus explicando a parábola do joio e do trigo, ele diz: tu não semeaste, os empregados dizem, tu não semeaste boa semente na tua terra? E o Senhor da terra diz: não, foi o inimigo que veio de noite e semeou o joio, semeou o mal. E o que acontece? Os trabalhadores dizem: o Senhor não quer que a gente vá lá agora e arranque o joio? Aí entra o versículo 30, não, para que o trigo não deixe, não sofra danos ao ser arrancado o joio, então deixe crescer junto. Porque vai ter um dia da colheita, porque vai ter um dia da separação, vai ter um dia que Deus vai separar os bodes das ovelhas. Por quê? Porque começando de amanhã, né, ou de hoje, dependendo do lugar, o lugar já começou no começo do mês, né, cidades, mas agora é o epicentro, é o auge dessas festas. E está lá os cristãos dançando, comendo pamonha, milho verde, né, dando risada, não sabendo que está transgredindo o primeiro mandamento, porque recebeu uma orientação de um falso pastor dizendo-se de Deus. Não, pode ir lá que não tem nada, não. Cometendo um grande pecado. Cometendo um grande pecado. Ou seja, amados, não é radicalismo, é apenas amor à verdade. Porque Deus é santo, igreja, a palavra igreja significa tirados para fora do mundo, ou seja, vive no mundo, mas não pertence mais, ou seja, não pode mais participar dos costumes, das orgias, das idolatrias, das festas pagãs que transgride o Deus do céu. Então tem muito crente, está vivendo um evangelho de light, sabe, tudo pode, é proibido proibir, mas estamos numa época que diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, quem é injusto, faça injustiça ainda, quem está sujo, suje-se ainda, quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, se santifique ainda. Você tem o poder da decisão, você tem o poder da escolha. Você quer agradar a Deus? Se lembre que o Deus da Bíblia é 3 vezes santo, ou seja, ele é separado dos pecadores. Como diz 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 até o 18, não toque, não participe, para que eu possa te receber como filho, não se contamine. E tudo isso é por amor à sua alma. Se lembre disso, não existe palavra de Deus dura. Duro é o pecado, que além de separar o homem de Deus, o condena a uma eternidade de choro, pranto e ranger de dente. Se lembre disso, Jesus te ama e Ele quer salvar você. Deus abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.